Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Adriele e essa semana a gente vai estar trabalhando um tópico muito importante que é sobre a crase. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma abordagem breve sobre o conceito da crase e em que contexto ela pode ser usada para que vocês tenham uma base para realizar as atividades que serão enviadas nessa semana sobre a crase e sobre acentos gráficos. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de ler com vocês algumas frases, tá? A gente pode analisar essas frases abaixo. Então, vamos ler. Alguém bateu a porta, a moça correu às cortinas, participou a prima sua viagem, referia-se a outra mulher, aquelas palavras acordaram-lhe lembranças da juventude, o homem pinta a máquina. Agora vamos ver essas palavras com o uso da crase. Alguém bateu a porta, ou seja, na porta. A moça correu às cortinas, para as cortinas. Participou a sua prima na sua viagem. Referia-se a outra mulher. Aquelas palavras acordaram-lhe lembranças da juventude. E o homem pinta-a com a máquina. Vocês repararam, pessoal, que com o uso da crase, essas frases adquiriram um novo contexto, né? Então, vamos ver aqui. No caso, pessoal, a crase, a gente usa ela como acento gráfico, né? E ela tem duas finalidades diferentes. E aqui, para finalizar a crase, que é para indicar o A, e nesse caso ela vale por um A, né? A mais A. E para finalizar a preposição a em expressões de circunstâncias com substantivo feminino singular, indicando que não deve se confundir com a. Ou seja, nesse caso, pessoal, a crase ela deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Né? Essa é uma regra básica para quem quer aprender mais sobre o uso da crase. E é só vocês saberem que a crase não acontece antes das palavras masculinas. Tá? Lembre-se disso. Esse é um dos pontos mais principais sobre a crase. E caso vocês fiquem em dúvida, né, sobre quando utilizar o acento gráfico, é só substituir a palavra feminina por uma masculina. Por exemplo, se o A virar ao, ele vai receber um acento gráfico. Ok? Portanto, o acento grave indica contração, né, crase, e indica preposição, clareza. Outro ponto, pessoal, importante sobre o uso da crase é que ela deve ser usada em expressões que indiquem hora. Ou seja, ela, por exemplo, na frase, às 3 horas começaremos a estudar. Então, a gente vai usar a crase nesse contexto, ok? Aqui, a crase não é acento. Tá? A crase, o nome desse acento aqui, que vocês veem na imagem, é um acento grave, tá? Então, nesse caso, diferencia muito da crase. Ambos são diferentes. Vamos continuar aqui. Preposição, preposição. Pessoal, outro aspecto importante que vocês devem lembrar na hora de usar a crase é que antes das locuções adverbiais femininas, ela deve ser usada, tá? Antes das locuções adverbiais femininas que expressam a ideia de tempo, lugar e modo. Ok, pessoal? Isso é muito importante. Por exemplo, vamos falar na frase: às vezes chegamos mais cedo à escola. Às vezes, né? No caso, vocês estão dando lugar de tempo, né? Outra frase: ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário. Ou seja, às pressas, né? Lugar de tempo.
Vamos continuar aqui. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, do uso da crase nas formas aquela, aquele, aquelas, aquele, aquilo, né? São quando o termo regente exige a preposição a, né? Da ideia de lugar, no caso. E aqui nas indicações de horas. Outro exemplo, chegou às 8 horas. O aumento entra em vigor a 0 hora. Isso é muito importante, pessoal, tá? Então vamos lembrar disso. A crase, pessoal, como eu disse antes, na maioria das vezes ela não ocorre antes da palavra masculina. Isso acontece porque antes da palavra masculina não ocorre o artigo a, que é indicador do gênero feminino. Por exemplo, na frase, o pagamento das dívidas foi feito a prazo, né? Os primos foram para a fazenda andar a cavalo. Nessas sentenças, vocês não vão usar a crase, tá? Porque aqui ela não deve ser confundida com o artigo a, tá bom? E aqui, nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas constituídas de palavras femininas, como às pressas, às vezes, arrisca, noite, etc. Tá? São alguns exemplos do uso da crase. Há também, pessoal, exemplos em que o uso da crase ele é opcional, tá bom? Por exemplo, antes dos pronomes possessivos femininos, como minha, tua, nossa, etc. Aí, nesses casos, o uso do artigo antes do pronome é opcional, tá bom? E em outro caso, como antes de substantivos femininos próprios. Nesse caso, vale lembrar que, antes de pronomes femininos, o uso da crase é opcional, pessoal. Até porque o artigo antes do nome não é obrigatório, tá bom? Por exemplo, na frase, Carlos fez um pedido a Mariana. Ou Carlos fez um pedido a Mariana. Nesse caso, o uso da crase é opcional, ok? Ó, aqui, nas locuções que indicam meio ou instrumento e em outras nas quais a tradição linguística o exige, como a bala, a faca, a máquina, etc. Tá bom? Antes dos relativos que, qual e quais, quando termos precedem e exigem preposição a. Aqui o exemplo, eis a garota a qual você se referiu, né? O outro uso da crase. Vamos seguir aqui. Olha, pessoal, aqui a gente vai ver alguns exemplos de quando você não deve utilizar a crase, tá? Então é muito importante que a gente se lembre disso, que a crase não deve ser usada antes de palavra masculina, né? Como nesses exemplos citados aqui. E a crase não deve ser usada antes de um topônimo, que é nome de cidade, país, bairro, etc. Se for feminino e não admitir artigo, a crase não deve ser usada antes de verbo, como o verbo passou a ver, começou a fazer, etc. Não deve ser usada entre substantivos repetitivos e não deve ser usada antes de pronomes que não admitam artigo feminino, tá bom, pessoal? Então, isso é muito importante em relação ao uso da crase. Aqui a gente continua com alguns exemplos, né? Não usa a crase diante de formas de tratamento, como Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossas Majestades. Nesse caso, não precisa usar a crase. Não se usa a crase diante de palavra feminina tomada em seu sentido genérico, como respeito à morte em família, faltou ao serviço, etc. E aqui também, substantivo no plural que fazem parte de locuções de modo têm sentido genérico. E aqui a gente continua. Não se usa a crase com nomes de mulheres célebres, nem dona, nem madame, como por exemplo, há crase essas palavras, ó,
há uma exceção, acaso se as palavras dona ou madame estiverem particularizadas. Referia-se a dona Flor ou dois maridos. E também a gente não se usa crase com numerais considerados de forma indeterminada. Aqui alguns exemplos. O número de mortes chegou a 10, nasceu a 8 de janeiro, etc. Aqui, não se usa crase com distância, nem com terra, nem com casa. Então, assim, há várias formas que vocês podem usar a crase, né? E várias outras formas que o uso da crase não é necessário, que é nesses casos aqui que a gente está vendo. Então, basta lembrar, pessoal, que os pontos importantes aqui, né, sobre o uso da crase. Os pontos principais que vocês devem lembrar é que a crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas, que você sempre deve se lembrar de usar a crase em expressões que indiquem hora, antes de locuções adverbiais femininas que expressem ideia de tempo, lugar e modo. E também a crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina, exceto quando a expressão a modo de estiver implícita na frase. E por último, pessoal, existem situações em que o emprego do acento indicador de crase é opcional. Que são esses casos que eu falei com vocês, né? Que eu citei com vocês. E por último aqui, o uso facultativo da crase, né? Que pode ser usado antes do possessivo, né? Levou a encomenda em sua casa, não fez menção à nossa empresa. E é isso. Obrigada e até a próxima aula.